Irmãos, enquanto as crianças saem, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Nós faremos a leitura aí do capítulo 1, os versos 18 a 20. Nós temos exposto aqui essa carta tão maravilhosa, tão importante, né? Tão cheia de doutrinas, mas também de aspectos bem práticos da vida cristã. A gente vai chegar lá em breve, se assim Deus nos permitir, mas certamente essa carta tem muito a nos ensinar a respeito então da vida cristã. Efésios capítulo 1, nós faremos a leitura aí dos versos 18 a 20. Mesmo assentados, vamos ler a uma só voz a palavra de Deus? Leiamos. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos mais uma vez nesta noite. Obrigado, Senhor, por tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, Senhor, por meio da tua palavra, Senhor. A despeito das nossas falhas e limitações, que o teu Santo Espírito seja conosco, Senhor, trazendo iluminação, trazendo direção e falando, Senhor, aos nossos corações. É assim que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é fácil nós reduzirmos a oração apenas a pedidos relacionados à nossa vida pessoal. Nós somos tão fracos que nós pensamos muitas vezes apenas em pedir por emprego, solução dos nossos problemas, cura de enfermidades ou tomarmos alguma decisão importante. Certamente, irmãos, não há problema quando nós fazemos isso. Não é errado, muito menos proibido pelas Escrituras, fazermos pedidos a Deus no que diz respeito aos nossos anseios e aos nossos desejos pessoais. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, ele nos ensina que as nossas orações, elas devem ter uma amplitude, quando ele diz, por exemplo, lá em Filipenses 4:6, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui mesmo em Efésios, no capítulo 6, o verso 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então não há nada de errado quando nós queremos colocar diante de Deus os nossos desejos, as nossas petições, os nossos anseios. Porém, por outro lado, nós precisamos perceber que a oração é muito mais do que pedir. Nós precisamos compreender que a oração, então, ela revela os nossos desejos mais profundos, os desejos mais íntimos do nosso coração. Ela pode servir, então, de guia para o nosso crescimento espiritual. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, então, vem demonstrando aqui nesse capítulo 1. Ele ora pelos Efésios, dando graças a Deus por eles, quando ele diz aí no verso 16, não cesso de dar graça por vós, pois ele já havia identificado então naqueles irmãos provas de que eles haviam entendido, estavam sendo transformados pela mensagem do Evangelho. Paulo então faz menção aqui, não é? Tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo então estava verificando exatamente de que aqueles irmãos haviam entendido o Evangelho e que eles estavam sendo transformados. Mas notem aqui, irmãos, que Paulo deseja mais por aqueles irmãos. Por isso ele ora pelos Efésios. Ele suplica ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória.
para que aqueles irmãos então percebam de fato a beleza e a profundidade das verdades do Evangelho operando constantemente em suas vidas. Note então, primeiramente, que o apóstolo continua afirmando a necessidade então de que as suas súplicas, eles recebam então as respostas que vêm de Deus. Notem, por exemplo, no verso 17, que ele já havia suplicado a respeito disso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, veja aí, espírito de sabedoria e de revelação. E agora, então, ele continua suplicando exatamente isso, para que Deus ilumine o coração dos efésios, quando ele diz aí, então, no verso de número 18, iluminados os olhos do vosso coração. Então, isso nos ensina de pronto, irmãos, de que as verdades das quais Paulo vai pedir daqui a pouco, nós vamos falar sobre isso, ele então pede a Deus para que os efésios possam ser iluminados, para que as verdades então de Deus sejam aplicadas ao coração deles, mas ele faz isso ciente de que essas coisas só podem acontecer na vida deles por meio então de uma ação sobrenatural, vinda da parte de Deus. Somente o Senhor, então, pode abrir os olhos, conceder, então, o espírito de sabedoria e de revelação. Por isso, então, o apóstolo Paulo ora pelos efésios. Porque isso, então, é uma ação divina, é uma ação, então, sobrenatural sobre a vida daqueles irmãos. Nós vimos, então, na semana passada, que o apóstolo Paulo, então, ora de modo geral, não é? Ele, então, faz uma oração mais abrangente, e agora, então, ele faz uma oração mais detalhada. Então, de modo geral, nós vimos na semana passada, o apóstolo Paulo, então, suplica que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, está aí no verso 17. Agora, então, de modo mais detalhado, o que nós veremos hoje, Paulo, então, faz 3 súplicas pelos efésios. Primeiro, ele faz uma súplica para que saibam qual é a esperança do seu chamamento. Ele vai, então, suplicar para que saibam qual é a riqueza da glória da herança nos santos. E ele vai suplicar também para que saibam qual é a suprema grandeza do seu poder. Vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas súplicas que o apóstolo Paulo faz pelos efésios. Então, primeiramente, ele suplica para que saibam qual é a esperança do seu chamamento. Esta, então, é a primeira petição que Paulo faz, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Está aí no verso 18. Esta esperança na qual o apóstolo Paulo se refere, diz respeito, então, à confiança que os efésios deveriam ter em sua salvação. Diz respeito, então, a essa percepção, essa expectativa de que cada um de nós somos de Deus, fomos escolhidos por Deus, conforme ele menciona nos versos 3 a 14. Nota, então, que essa esperança está nesse chamamento. A Bíblia, novamente, traduz chamamento como vocação. Eles deveriam, então, ter essa compreensão desse chamamento, dessa vocação. Essas duas palavras, então, embora apareçam em traduções diferentes, não é? Elas têm o mesmo significado. O chamado, a convocação, é a escolha, a predestinação de Deus feita desde os tempos eternos. Então, o apóstolo Paulo quer que esses irmãos tenham uma compreensão clara a respeito destas coisas. A Bíblia, irmãos, ela vai mencionar para nós, pelo menos 2 tipos, né, de chamamento, ou 2 tipos de vocação. A Bíblia vai falar de uma vocação externa, uma vocação geral, que é aquela, então, que Deus faz a toda a humanidade para que creiam em Jesus Cristo como seu Salvador e se arrependam. Mas a Bíblia também vai falar de uma vocação interna, ou uma vocação particular. No que diz respeito, por exemplo, à vocação externa ou geral, nós encontramos, por exemplo, aquele mandado de Jesus, aquele mandato de Jesus, não é? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a vocação geral, para que todos, então, possam ouvir a pregação do evangelho. Deus chama a todos, embora nós saibamos que nem todos serão salvos. Essa é a vocação externa. Certamente não é esse tipo de vocação que o apóstolo Paulo está se referindo aqui.
Notem que Paulo não está escrevendo uma carta ao mundo, mas ele está escrevendo uma carta a uma igreja, a um grupo de cristãos. Ele está elevando as suas orações em favor de pessoas que já criam em Cristo Jesus como seu Salvador. Portanto, Paulo se refere à vocação interna, a vocação então particular dos efésios. Isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que ele diz lá em Romanos 8, 29. Os irmãos conhecem bem, né, esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados ou que são chamados segundo o seu propósito. A petição, então, de Paulo é que eles conheçam, então, a esperança desta vocação. O autor de Hebreus vai dizer que vocês foram chamados com uma vocação celestial. Os cristãos foram chamados com uma santa vocação, conforme Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 1:9. Isso significa, meus irmãos, que Paulo deseja que os efésios tenham a certeza da salvação deles. Embora muitas vezes essa salvação, né, essa certeza de salvação, ela possa ser abalada, diminuída e até interrompida, como diz a nossa confissão de fé, a verdade é que o crente não fica em dúvidas quanto à sua salvação, quanto à sua vocação. E é essa certeza quanto à salvação que o apóstolo Paulo, então, quer que eles tenham essa certeza. Então, observe, irmãos, que isso não se trata de algo subjetivo, de algo difícil de conhecer. Notem que o apóstolo Paulo, então, ele diz aos Efésios, ou ele ora pelos Efésios, para que eles saibam disso, verso 18. A salvação, então, deve ter este conhecimento que parte de Deus a nós. Por isso, Paulo deseja que eles estejam cientes, não apenas do significado desta vocação, mas também das implicações dessa salvação, que eu pretendo mencionar, então, mais ao final dessa mensagem. Isso nos conduz, então, à segunda petição do apóstolo Paulo. Veja, então, que o apóstolo Paulo, ele ora para que saibam qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele vai dizer, para saberdes qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então essa é a segunda petição que o apóstolo Paulo faz. Esta petição, então, como a primeira, conforme eu mencionei, só pode ser conhecida ou só pode ser obtida se nós tivermos os olhos do nosso coração iluminados, conforme ele diz aí. Então, enquanto a vocação aponta para o começo da nossa vida cristã, a herança de Deus aponta para frente, para o fim. Nota então que o apóstolo Paulo vai mencionar aí no capítulo 1, verso 11, que nós fomos então, porque fomos predestinados, nós fomos feitos herança de Deus. No verso de número 14, se você der uma olhadinha aí, vai dizer então que o Espírito Santo é o penhor, ele é a garantia da nossa herança. O apóstolo Pedro, em sua carta, na sua primeira carta, ele vai dizer que essa herança é uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, conforme o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8. Há pelo menos duas ideias quando o apóstolo Paulo faz menção dessa segunda petição. Então, primeiramente, alguns afirmam que essa herança que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, diz respeito então ao fato de que nós pertencemos a Deus. Em outras palavras, ele está dizendo que o povo de Deus é a herança do próprio Deus. Então isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que nós encontramos em Deuteronômio 32, verso 9. Ele diz, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Na linha desse mesmo ensino, o apóstolo Pedro então vai dizer que o povo de Deus é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a herança de Deus tem esse sentido, não é? De que nós somos a própria herança de Deus. O povo de Deus é sua herança. Olha que coisa maravilhosa. A segunda ideia contida nesse verso
é que Paulo está orando para que Deus ilumine os olhos do coração, a fim de que nós possamos compreender o caráter da herança para a qual nós estamos indo, a herança que Deus está preparando para nós. Ele quer então que nós tenhamos uma percepção clara daquilo que nos aguarda em Cristo Jesus como herdeiros. É aquela mesma ideia que nós temos no que diz respeito à herança, então, que nós muitas vezes recebemos aqui neste mundo. Da percepção da grandeza, então, que nós recebemos de alguma herança, não é? Se você já recebeu uma herança, você sabe mais ou menos do que eu estou falando. Então o apóstolo Paulo ora para que os efésios tenham essa percepção de que Deus está preparando uma herança para eles. Isso tem a ver, por exemplo, com aquilo que Paulo vai mencionar lá em 1 Coríntios 2:9, quando ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ainda em Romanos capítulo 8, verso 17, Paulo vai dizer: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então o apóstolo Paulo ora para que venhamos a ver mais e mais daquilo que nos aguarda, para que tenhamos vislumbres destas coisas aqui e agora, para que nós possamos perceber aquilo que Deus está guardando para nós. Percebam, irmãos, que esses dois conceitos que eu acabei de mencionar, de que nós somos herança de Deus e de que Deus está preparando uma herança para nós, não precisam ser conceitos excludentes, mas complementares. Nós podemos então afirmar que nós somos o povo de Deus, a herança de Deus, que aguarda uma herança celestial que o próprio Deus nos dará. O importante, então, aqui é que, neste desejo dessa segunda petição, é que nós nos atentemos para uma verdade que nós muitas vezes perdemos de vista. Nós somos dados, então, a olhar as circunstâncias ao nosso redor e, a partir delas, então, nós medimos as nossas esperanças. Você, por exemplo, já deve ter passado por momentos ruins, e você, então, olha ao seu redor, e a nossa tendência natural é nós ficarmos desanimados, ficarmos abatidos. O contrário também acontece. Quando nós estamos contentes, quando nós percebemos que as coisas ao nosso redor dão certo, quando os nossos planos então encontram êxito, nós ficamos animados. E não há problema nenhum, meus irmãos, com relação a isso, em ficarmos desanimados em circunstâncias difíceis e ficarmos animados em situações alegres, em situações favoráveis. Não existe nenhum problema nisso, porque isso faz parte da vida humana. Mas o ponto aqui é que as situações, sejam elas ruins ou boas, não podem nos fazer perder de vista a nossa herança celestial, a qual nós aguardamos em Deus. Isso não significa que nós seremos indiferentes ao mundo ao nosso redor, nem indiferentes a consequências do pecado no mundo caído. O que nós faremos é compreender que somos peregrinos, forasteiros neste mundo. O que vamos fazer é compreender que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Logo, irmãos, para os efésios e também para nós, o modo correto, então, de vivermos neste mundo, exatamente passa pela compreensão de que nós somos peregrinos. Estamos caminhando rumo ao céu, nas riquezas da glória da sua herança nos santos, conforme o apóstolo Paulo diz aí no verso de número 18. Isso então nos conduz à terceira petição que o apóstolo Paulo então menciona aí. Ele então ora para que os efésios saibam qual a suprema grandeza do seu poder, ele vai dizer aí. Para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo então deseja que os efésios conheçam a suprema grandeza, literalmente a transcendente magnitude. Esse poder também pode ser compreendido de dois modos.
Primeiramente, então, esse poder pode ser relacionado diretamente ao próprio Evangelho. Paulo vai dizer naquele texto que nós bem conhecemos, não é? Romanos capítulo 1, verso 16, ele vai dizer, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele ainda vai dizer em 1 Coríntios 1, 23, pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Na própria visão do apóstolo Paulo, a pregação não tem valor, a não ser que seja uma demonstração do Espírito de poder. Ele vai dizer isso em 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Percebam então que o apóstolo Paulo diz que este poder é para nós os que cremos. Não é um poder em nós, como talvez alguns gostariam de afirmar. Não se trata de qualquer iniciativa que nós, pela nossa própria vontade, passamos então a nos dirigir em direção a Deus. Trata-se então do poder que opera em nós, fazendo com que nós creiamos nas verdades do Evangelho. A expressão, então, segundo a eficácia da força do seu poder, confirma, então, essa verdade. Deus opera em nós, de modo eficaz, para que nós possamos compreender as verdades do Evangelho, conforme a força do seu poder. Além disso, então, o poder de Deus pode ser visto, não apenas no que diz respeito ao Evangelho, mas na ressurreição e na exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme ele menciona aí no verso de número 20, ele diz, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. De vez em quando a gente duvida do poder de Deus, não é? A gente pensa que Deus de fato não pode fazer algo. Quando a gente pensa então nas verdades do Evangelho que são aplicadas na nossa vida, às vezes nós pensamos que Deus não tem poder para transformar, não tem poder para salvar. Mas quando nós duvidamos então do poder de Deus, Paulo vai dizer então, olhe para a ressurreição e para a exaltação de Cristo. Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo da morte do túmulo. Deus fez a nós essa demonstração e esta manifestação da ressurreição e da exaltação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a Bíblia vai dizer então que o último inimigo foi vencido na ressurreição do nosso Senhor, conforme nós encontramos lá em 1 Coríntios capítulo 15. O último inimigo a ser destruído é a morte. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então percebam, irmãos, que a ressurreição e a exaltação do nosso Senhor é a nossa esperança. Ela é a manifestação visível de que nós também seremos transformados à semelhança do nosso Salvador. É isso então que o apóstolo Paulo está dizendo, que Deus fez com que Cristo se sentasse à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Jesus Cristo não só venceu a morte, mas ele foi colocado sobre domínio de tudo e de todos. Jesus cumpre o Salmo 110, os versos 1 e 2. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a Sião o cedro do seu poder, dizendo, domina sobre os teus inimigos.
Jesus é aquele que cumpre a palavra lá de Filipenses 2, os versos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus colocou Cristo como cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ele vai dizer aí no verso de número 22. Então percebam uma advertência importante aqui que temos diante de nós. Aqueles que não têm comunhão com o corpo de Cristo, também estão fora da comunhão com o cabeça. Você não pode ter comunhão com Cristo se você não tem comunhão com o corpo. Você precisa ter comunhão com o corpo para ter comunhão com o cabeça. Da mesma forma, aqueles que não querem se submeter ao governo de Cristo não podem andar em unidade, já que esta unidade depende unicamente de Cristo. E o corpo de Cristo não é dividido, não é particionado. Ele é um único, ele é um só. A unidade da igreja se baseia exatamente nisto, de que o corpo de Cristo não está dividido. Aqui então nas palavras de João Calvino ele vai dizer: por essas razões, para o nosso bem, que direcionaremos para Cristo os nossos pensamentos, para que nele, como num espelho, vejamos os gloriosos tesouros da graça divina, e a imensurável grandeza desse poder que ainda não se manifestou a nós. Assim, meus irmãos, nós podemos partir para a conclusão. Meus irmãos, a oração e as petições feitas por Paulo devem chamar a nossa atenção. As petições dele não têm a ver com sucesso profissional, com bens materiais ou qualquer tipo de bem-estar social. Como eu afirmei agora há pouco, a Bíblia não nos proíbe de pedirmos a Deus coisas materiais, mas nós somos ensinados quais devem ser as prioridades e as ordens das nossas orações. Sobretudo, as petições de Paulo em favor dos Efésios não mostram de fato aquilo que importa nas nossas orações, daquilo que de fato é importante. Essas petições, então, nos revelam o que realmente fará diferença na nossa vida cristã. Então, ele vai mencionar: por isso também eu, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós, para com os que cremos. Diante então dessas verdades, diante desses ensinos, o que nós devemos então levar para a nossa casa hoje? Primeiramente então esse texto nos ensina quais são as coisas mais excelentes da vida cristã. O grande problema, meus irmãos, é que nós não nos atentamos para essas riquezas tão preciosas. Nesse sentido, então, permita-me novamente citar João Calvino. Ele vai dizer o seguinte: nós ficamos insaciáveis quando alguém nos alimenta com frivolidades e falsidades. Porém, se Deus nos chama à escola dele, evitamos o mais que podemos, colocando diante de nós como escudo até isso, que somos simples, que possuímos apenas um entendimento pequeno e bem embotado, que os mistérios da palavra de Deus são profundos e incompreensíveis demais para nós. Trocando em miúdos, Calvino está dizendo que nós não temos dificuldades para aprender as coisas, inclusive aquilo que ele chama de coisas vãs, inúteis para a nossa vida. Mas nós criamos todo o impedimento. Dentre eles, ele vai dizer, inclusive, que nós afirmamos que somos incapazes de compreender as verdades de Deus para fugir da busca por uma compreensão das riquezas da palavra de Deus. Irmãos, você e eu sabem exatamente o que isso significa.
Nós aprendemos aritmética, nós aprendemos física, nós aprendemos química, nós aprendemos uma língua estrangeira, nós somos capazes de produzir teses maravilhosas para mestrados, para doutorados. Nós somos reconhecidamente inteligentes onde nós estudamos, e certamente isso é maravilhoso e tem o seu valor, mas nós achamos extremamente complicado, e nós nos tornamos extremamente preguiçosos, quando o assunto é a palavra de Deus. Nós dizemos, olha, isso é muito difícil, eu não consigo compreender, eu não consigo então assimilar as verdades da palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus, para que Ele ilumine os nossos corações, para que nós possamos compreender as verdades tão ricas do Evangelho. Esse texto também nos ensina, então é que Deus opera nos nossos corações. Note a petição de Paulo. Notem a expressão, a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, no verso de número 19. Certamente, meus irmãos, se a ação de Deus em nosso favor não for atuante, não for favorável, nós sequer podemos sair da nossa condição de cegueira. Por isso, antes mesmo de qualquer virtude que possa surgir em nós, nós precisamos então nos recordar da bendita misericórdia de Deus. Antes de nós imaginarmos que nós somos melhores, nos lembremos de que foi a bondade de Deus que nos deu condições de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, sem a graça de Deus, nós não passaríamos de pessoas separadas de Deus e alvos do juízo de Deus. Deus é quem opera em nós. Ele abriu o nosso coração para entendermos a sua palavra e colocarmos a nossa vida em total confiança em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele operou o seu poder em nossas vidas. Ele salvou a você e a mim pela graça. Além disso, esse texto nos ensina sobre termos cuidado com a falsa ideia de bem-estar. Nós devemos ter cuidado, irmãos, com promessas de paz e prosperidade. Nós devemos ter cuidado com escolhas baseadas no ter e não no ser. Nós devemos ter cuidado em não confundirmos as bênçãos terrenas com o favor de Deus. Repito, meus irmãos, não há problemas em possuirmos bens materiais. A questão se torna perigosa quando nós pensamos que a vida cristã e as nossas orações se resumem apenas nisso. Mas o fato é de que há cristãos muito mais preocupados com as riquezas, com os símbolos de status modernos, sem compreenderem ou sem se preocuparem com a riqueza da glória da sua herança nos santos. É possível, meus irmãos, que muitos de nós estão preocupados com a profissão que devem seguir, sem ter uma compreensão clara da esperança do seu chamamento, da sua vocação. Antes de sermos um profissional muito bem habilitado, muito bem conceituado, nós precisamos compreender a nossa vocação como servos e filhos de Deus. Portanto, não perca de vista a glória eterna. Trabalhe, estude, se dedique à sua profissão sem perder de vista a vida eterna com Cristo. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe que neste mundo, ou sabe que este mundo não lhe pertence, e ele não pertence a este mundo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele reconhece que não pode encontrar plena satisfação nas coisas terrenas. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele trabalha, ele se dedica, mas ele olha para os céus, aguardando então a consumação final, onde ele estará então finalmente com o seu Senhor e seu Salvador Jesus Cristo. E finalmente, meus irmãos, esse texto nos ensina acerca do Senhor Jesus. Paulo afirma que Deus exibiu a excelência do seu poder quando levantou o nosso Senhor Jesus da morte. O poder de Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos. A morte de Cristo não foi a sua derrota, mas a sua poderosa vitória.
Não apenas isso, mas Cristo foi colocado à destra de Deus Pai, sobre tudo e sobre todos, tendo domínio e soberania sobre todas as coisas. Isso então, meus irmãos, certamente nos serve de consolo e de alento. Quando estamos desanimados e enfraquecidos, quando estamos em dúvidas tenebrosas, quando nos assolam as diversas desventuras, temos por certo que o poder de Deus opera em nós. Deus então faz a sua vontade em nossas vidas. E ainda que nós não possamos ver isso, nós sabemos que o poder de Deus opera na ressurreição e na exaltação de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, mais uma vez, meus irmãos, ainda que nós desfalecemos por completo, somos confortados na certeza de que seremos ressuscitados pelo mesmo poder de Deus que ressuscitou e exaltou Jesus Cristo dentre os mortos. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse instante. Nós teremos uma palavra de oração final e logo após então a bênção do Senhor sobre nós. Coloque a sua vida diante de Deus mais uma vez nesta hora. Vamos pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos mais uma vez, Senhor. Obrigado porque foi a tua graça que nos salvou. Foi o teu poder, Deus, que nos ressuscitou dentre os mortos, assim como o Senhor fez com Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, Senhor, nós te bendizemos. Nós te damos graças, ó Pai. Nós te rendemos louvor porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos resgatou. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para que nós possamos compreender de maneira clara a vocação pela qual nós fomos chamados, a esperança que nós temos no Senhor, o poder que o Senhor opera em nossas vidas, ó Pai. Nós suplicamos mais uma vez, Senhor, a tua graça sobre nós. Senhor, se há alguém aqui no nosso meio desanimado, abatido, confuso, Senhor, que o teu Santo Espírito possa trazer clareza a respeito das tuas verdades, ó Deus. Se há em nosso meio pessoas que têm enfrentado tribulações, angústias, dúvidas, ó Deus, que o Senhor possa operar nos seus corações, trazendo aquela certeza de que todas as coisas estão sob o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, dá-nos uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Que onde quer que estejamos, o teu Santo Espírito possa nos dirigir, possa falar aos nossos corações e possa derramar sobre nós a tua bendita graça, Senhor. Leva-nos em paz, debaixo da tua direção e debaixo do teu cuidado. E que o Senhor possa continuar, Senhor, operando em nossos corações dia após dia. É assim que nós oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.